TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você sabia que o Tribunal de Justiça de São Paulo está entre os maiores tribunais do mundo? Responde por cerca de 35% dos processos no Brasil. 25 milhões de processos atendidos por 43 mil servidores, 9 mil terceirizados, 2.600 magistrados, sendo 360 desembargadores. São 700 prédios em 319 comarcas. Todos os novos processos são digitais. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, próximo do cidadão, transformando a vida das pessoas. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV Aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV Aberta, através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. O nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 3876-6146, 5052-5555. Hoje, quinta-feira, mais uma edição de Gente do MPD que Fala. Parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, hoje representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Prado. Prazer tê-lo aqui, Dr. Ricardo. Prazer é meu, Zangopé. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e poder compartilhar desse início de tarde com todos vocês. Também conosco o doutor Edson Vismona. Prazer tê-lo aqui, doutor Edson. Prazer é todo meu, sempre uma satisfação participar desse programa com gente tão sábia. É sempre um aprendizado. O currículo do senhor, a exemplo dos que estão na mesa, é bastante consistente, né? Mas o senhor foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo e atualmente preside o Instituto Ético, é isso? Exatamente. E o Fórum Nacional contra a Pirataria. E o que é o Instituto Ético? É o Instituto Brasileiro da Ética Concorrencial. Nós defendemos a postura ética para as empresas, entendendo que é a base da convivência humana. Nós não podemos existir como pessoas, como sociedade, sem a ética, sem a defesa da lei. E isso vale também para as empresas. Então nós defendemos posturas éticas no combate à ilegalidade, à sonegação, os desvios que afetam duramente a nossa concorrência empresarial. Então é um instituto formado por empresas e um sindicato e que atua junto aos governos, estimulando posturas éticas para que também se estimule isso junto à sociedade. Também conosco a professora, ela é empresária, professora de pós-graduação nas faculdades em Embi, Morumbi, professora Jandaracy Araújo. Prazer tê-la aqui, professora. Prazer é todo meu, boa tarde a todos. Vai ser um prazer falar um pouquinho com vocês hoje, dividir, né, com o público que está assistindo o nosso conhecimento.
E mais uma vez, obrigada pelo convite, ao Dr. Roberto Liviano e ao MPD pelo convite. Também conosco a procuradora do município, que foi controladora-geral do município de São Paulo, doutora Laura Barros. Prazer estar aqui, doutora Laura. Prazer é tudo meu, agradeço muitíssimo o convite, tenho certeza que vai ser um debate bastante rico e que a gente vai sair daqui, provavelmente com mais dúvida que a gente chegou, mas enfim, né, com mais pulguinhas aí, mais provocações, que eu acho que esse é o grande objetivo, né? Antes que eu acesse a pauta, mas o doutor Ricardo Prado, que está... Ele é vice-presidente do MPD e ontem presidiu um seminário exatamente para falar sobre a participação da mulher na política. É isso, doutor Ricardo? Como foi o seminário ontem? Perfeito, Zancopé. Nós tivemos um evento ontem muito interessante, muito importante, com várias mulheres de representação na sociedade. Nós estávamos com a editora da revista Veja, com uma vereadora de Taubaté, com uma promotora que trabalha na área eleitoral, mais uma pesquisadora da USP, né? Então, pessoas realmente muito gabaritadas que puderam contribuir bastante para mostrar as dificuldades, né, e os caminhos que podem ser percorridos para uma melhor participação da mulher na política, né? Nós temos um sistema de cotas que ainda não foi implantado corretamente, né, não está funcionando, e a representatividade feminina na política ainda é muito pequena no país, né, é uma das menores do mundo, né? Então precisam ser tomadas medidas realmente para que isso seja melhorado, para que o cenário seja um cenário mais positivo. Semana passada, aqui no Gente do MPD que Fala, nós tivemos um debate sobre este assunto. Professora Jandaracy, o que eu coloquei quinta-feira passada com aquelas que participaram é que as mulheres não se apresentam para a política. Bom, temos duas situações. Não exclui os demais, né, doutora Laura? Em primeiro lugar, não exclui, isso, na verdade, nós temos duas situações aí graves. Ontem, um fato muito triste que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o assassinato, né, uma execução de uma vereadora, que foi a quinta mais votada no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, a Marília Franco. É uma coisa que emociona todas nós mulheres que estamos nessa luta e que compartilhamos e queremos mais mulheres na política. Isso nos cala. Não foi só ela que foi calada. E é mais um dificultador para termos mais mulheres na política. O outro ponto é a questão da educação política. Ainda é muito o que se batalhar e muito... Começamos a votar só há 60 anos atrás. Política não é uma coisa discutida com as meninas desde pequena. A nova geração que está surgindo tem uma nova vertente. Mas a gente precisa educar politicamente, falar mais sobre política em todas as rodas e sim incluir. Vamos parar de ter candidatos laranjas. E isso só a sociedade civil pode começar a impor. Não é apenas os partidos políticos. A sociedade civil tem um papel fundamental para poder conseguir colocar mais mulheres na política. Tem alguns movimentos bem interessantes que vêm acontecendo e algumas novas candidatas, algumas novas faces surgindo. Eu acho que esse ano é um ano preponderante para a sociedade começar a avaliar os candidatos que estão aí. Revejam em quem vocês votaram nas eleições passadas, tem novos rostos surgindo e acho que a gente tem uma grande oportunidade de renovar o cenário político. Doutora Laura? Na verdade, eu acho que a questão da participação feminina na política, ela também é um reflexo de tudo que a gente vê na sociedade como um todo. Uhum. A gente vê nas empresas, tem muita crítica da disparidade salarial, que ainda não existe, né, uma equiparação, ou pelo menos de reconhecimento, sempre existe um tratamento diferenciado, a própria questão da maternidade acaba influenciando um pouco, dificultando muitas vezes o acesso à possibilidade de trabalho, ao galgar a cargos mais altos, inclusive na política, enfim, como foi muito bem colocado pela professora, que eu acho que é uma questão que, claro, tem um fundo social e que depende muito do engajamento, não só da mulher, mas da sociedade como um todo. Eu acho que é importante que o cidadão brasileiro comece a assumir a responsabilidade que ele tem enquanto fator de inserção, de equilíbrio, de cobrar os seus governantes e, de alguma forma, equacionar melhor essa matemática que a gente tem de distribuição dos seus representantes. O momento da escolha dos seus representantes, que não se limita ao momento das urnas, eu acho que a gente tem que ter esse acompanhamento, para e passo do que está sendo feito, o que os meus representantes estão fazendo, tem a ver com o que foi prometido,
tem um plano de governo que foi apresentado, isso está sendo legítimo, esse governo, esse exercício desse poder. Então, acho que essa proximidade entre a sociedade, entre o cidadão realmente se investir nessa condição e assumir a sua responsabilidade é um caminho fundamental, é um passo fundamental para que essas diferenças, essas dificuldades possam começar a ser superadas. Deixa eu aproveitar, a professora Jandaracy fez referência à vereadora Marielle Franco, que foi morta a tiros dentro de um carro no bairro do Estácio, região central do Rio de Janeiro, por volta de 9h30 de ontem, né? Além da vereadora, o motorista do veículo, Anderson Pedro Gomes, também foi baleado. E morreu uma outra, que era assessora, uma outra passageira, assessora da vereadora, saiu ilesa do atentado, mas a principal linha de investigação da Delegacia de Homicídios é execução. Dr. Edson Vismona, Dr. Ricardo Prado, doutora Laura, professora Jandaracy. Bem, execução. É mais uma expressão do momento dramático que nós vivemos no Rio de Janeiro. Semana passada, eu participei a convite da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E tratando de questões relacionadas ao comércio ilegal como financiador das organizações criminosas, né? E aí você fica realmente extremamente impactado com o que está acontecendo lá. É o Estado que deixou de agir, né? Por vários motivos. A corrupção, mas é um processo histórico, né? O Estado foi se afastando, o crime foi ocupando espaços, impedindo até a prestação mínima de serviços. E isso afeta duramente a questão da participação, ou seja, pessoas que levantam determinadas bandeiras são ameaçadas, porque há um domínio. Isso é extremamente preocupante, porque há um domínio do crime na política, no exercício da política partidária e o reflexo disso na representação, inclusive nos órgãos legislativos e no executivo. Ou seja, o crime organizado vai crescendo e vai ocupando os espaços do Estado e se legitimando. Isso é assustador, né? É um risco seríssimo. Essa tragédia que ocorreu com a vereadora é uma demonstração. Ela foi executada porque, com certeza, na sua área de atuação, ela não estava obedecendo a alguns comandos, né? Tudo leva a crer que seja isso. E como é que vamos atuar nisso? Como é que nós vamos reagir a isso? Nós temos que estimular a participação sempre, mas nós temos que começar a atuar para que o Estado ocupe esse espaço, né? É um momento extremamente dramático esse do Rio de Janeiro e que tem uma repercussão para todo o Brasil, né? Nós temos sentido isso em várias outras áreas do nosso país, no Nordeste, no Norte. Então, há um avanço claro das organizações criminosas. E nós vamos ter que enfrentar essa questão com muita firmeza, porque estamos sendo ameaçados todos nós. Infelizmente, ocorreu com essa vereadora, é o exemplo do que está ocorrendo no Rio de Janeiro e que pode ocorrer claramente em qualquer outro lugar do país. Doutor Ricardo Prado, não há mais questionamento quanto ao termo execução. O carro encostou ao lado do carro da vereadora e ela foi executada a tiros de pistola, que, aliás, não é uma arma típica de traficantes, é uma arma típica de milícias e policiais. Já visto no caso da juíza que foi assassinada lá no Rio de Janeiro há alguns anos. Então, já não se questiona mais o termo execução. O que você tem, há alguns sinais muito típicos, né, quando você trata de crimes de homicídio, né? Você vê, não houve subtração de nada, quer dizer, não foram roubar, não foram, né, foram realmente para matar. Isso é indiscutível. Isso o quadro revela assim de uma forma, né, que quem participa da operação logo em seguida ao acontecimento, né, você consegue detectar isso. Eu concordo que é uma situação extremamente complexa que o país está chegando, entendeu? Né? No Rio de Janeiro isso está de uma forma mais grave, mais reveladora, mas nós temos esses problemas também em outros locais do país, né? Você vê uma falta realmente do Estado em alguns setores, em alguns espaços especialmente, né? Você tem áreas, na verdade,
dentro da própria cidade, onde você tem alguns setores onde o Estado manda, onde a polícia está presente, e você tem um império do Estado de Direito. E você tem áreas, na verdade, dentro do município, onde quem manda é o crime organizado. Isso realmente é um problema que precisa ser enfrentado, precisa ser resolvido. Mas você tem, para mim, um outro problema muito sério no país nesse momento, que eu espero que as próximas eleições nos dê um caminho, que é o problema da credibilidade da nossa classe dirigente. Eu acho que é fundamental que você tenha na direção do país pessoas que tenham o respeito da população. Pessoas que a população acredite, confie e possam realmente seguir. Quando você tem essa quebra de legitimidade, você instala a anarquia. E é isso que, infelizmente, nós estamos vendo. Falta exemplo de ordem, exemplo de respeito, exemplo de cumprimento da lei. Quando você tiver isso da cúpula governante, você poderá ter isso por parte da população. Doutora Laura, quer acrescentar ao caso da vereadora que foi executada? Bom, primeiro eu gostaria de registrar, primeiramente, que um fato como esse, uma tragédia como essa, coloca em risco a nossa democracia, né? Não foi uma mulher, uma pessoa que foi subtraída aí, do nosso convívio, que teve a possibilidade de atuar. Eu acho que isso aí, a partir do momento que o Estado não é capaz de garantir a expressão, a livre expressão de pessoas engajadas que pretendem fazer alguma coisa, se mobilizar para a melhoria da sua sociedade, a gente já está falando de um Estado que está com seríssimos problemas de ser qualificado como Estado democrático. Então, a gente precisa encarar essa triste realidade e se mobilizar e tomar as providências para que isso não avance de uma forma ainda mais prejudicial. Ou seja, é um alerta que eu quero deixar aqui. E uma outra colocação que eu acho que é importantíssima, na linha que o doutor Ricardo colocou, que eu acho que a legitimidade realmente é a palavra da vez hoje, né? A gente, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira clamam por legitimidade. O brasileiro, em geral, entendeu o que é essa legitimidade, não aceita mais a sua ausência, tanto que tem ido para as ruas. A gente teve aí os movimentos de 2013, que foram muito importantes, muito eloquentes nesse sentido. Claro, existe um longo caminho a ser percorrido, a gente ainda tem muita coisa a ser amadurecida, mas não se aceita mais um descolamento total, como a gente costumava ver, da atuação dos representantes, da atuação dos políticos, da atuação da própria polícia, do que a população deles espera, dessas instituições espera. É um absurdo que a gente tem hoje, para usar o exemplo do Rio de Janeiro, comunidades em que o traficante tem mais legitimidade de atuação que a polícia. O cidadão reconhece mais legitimidade no traficante que na polícia, porque é o traficante que muitas vezes provê a saúde, provê a energia elétrica, dá uma garantia mínima de segurança, se é que se pode assim chamar. Então, o grau de desestruturação institucional que a gente se encontra beira o absurdo. Né? E por isso que é tão importante debates como esse. Eu falei, essas provocações que a gente coloca aqui, eu acho que tem uma função fundamental. Primeiro, lembrar as pessoas que a gente não pode esmorecer, né? E tentar avançar nessa batalha diária, né? Que a gente não banalize esses absurdos que estão acontecendo todos os dias, né? Que a gente não se esqueça de tomar providência da seriedade que essas questões merecem ao serem tratadas. De tudo que todos falaram, realmente é muito importante. O que me admira é um traficante dar uma entrevista ontem, né, está preso, o NEM, da Rocinha, falando exatamente dessa ausência de poder, historicamente, no Rio de Janeiro. A Marielle, ela lutava por direito, a batalha dela era direitos humanos, igualdade racial e combate à violência contra a mulher. Foi de uma forma estúpida, mas o clamor hoje é que não podemos ter medo de enfrentar. A gente não pode ter medo de lutar pelos nossos direitos. E de exigir, efetivamente, combater o câncer que se abateu no estado do Rio de Janeiro, que foi a corrupção. Porque o poder paralelo, ele cresceu com endosso de políticos que estavam no comando durante anos. A gente não precisa citar nomes. Alguns estão detidos. Então é vergonhoso o que acontece lá, é doloroso. Eu morei no Rio durante muitos anos. E, alguns anos, tinham alguns morros que a polícia não podia subir, por ordem do governo do Estado. Saía o traficante e entrava a milícia.
Ela morreu, no domingo ela fez uma denúncia falando do abuso de autoridade de um batalhão. As coisas não estão desconexas. Está tudo interligado. E não é difícil. A Anistia Internacional está pedindo que se investigue de fato. E o que a gente precisa hoje é não ter mais medo. Não adianta. O povo brasileiro não aceita mais viver nessa situação. Foram 16 políticos assassinados, pré-candidatos no Rio de Janeiro. Quem não está no sistema, morre. É isso o Brasil que a gente quer? Porque as transformações, elas começam pequenas, elas começam nos bairros, elas começam nos municípios, e assim chega até o país. Se a gente não consegue fazer essa mudança dentro de um bairro, dentro de um município, como é que a gente pode chegar em Brasília e fazer a mudança que realmente precisa? É um efeito cadeia. Infelizmente, a gente não pode mais ter medo e não pode mais aceitar esse tipo de situação. Não posso perder o momento. Doutor Edson Vismona, se eu chegasse ao secretário de Justiça do Estado de São Paulo e apresentasse isso, aconteceria o quê? Bem, o secretário tem conhecimento de todos esses fatos, evidentemente. Como justiça, o que nós temos é que estimular a participação, né? Fortalecer a participação do cidadão. Falamos aqui da participação das mulheres nas eleições. É um trabalho que uma Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania vem implementando há muitos anos. Estimular a participação, a criação dos centros de integração da cidadania, um aparelho muito interessante foi criado no governo Covas, que foi dada a continuidade. Você tem na periferia áreas, espaços públicos, onde você tem o Ministério Público, o juiz, a polícia, o oferecimento de condições para o desenvolvimento de ações sociais, até de diversão da comunidade, para que a comunidade participe. É uma ideia muito interessante essa, porque você vai fomentando na periferia o que não ocorreu no Rio de Janeiro, ou seja, as comunidades elas ficaram à mercê do crime organizado sem a atuação do poder público. Quando nós criamos os Centros de Integração da Cidadania, foi exatamente com viés contrário, levar o aparelho do Estado, a justiça, né? Foi inspirado pelo ministro Peluso, que junto com outros juristas, levaram essa ideia para o governo e nós acolhemos e desenvolvemos essa proposta, que é exatamente isso. Vamos transformar o Estado num elemento de participação. O cidadão junto com o Estado, o juiz, o promotor, a defensoria, né? Os serviços públicos. Porque aí você começa a interagir com aquela comunidade e ela não se sente mais isolada. Porque esse é o grande problema. Eu estou isolado, o crime ocupa esse espaço, né? Eu vou oferecer o gato net, eu vou oferecer o gás. E, aliás, as empresas não podem entrar nessas áreas. Exatamente. O Correio, recentemente, falou que vai cobrar uma taxa extra do cidadão por causa da questão da segurança de R$3 para entregar qualquer coisa, uma conta. Já tem uma conta a mais para pagar. É um absurdo, né? Então, o que nós, que já atuamos na Secretaria da Justiça, o que a Secretaria da Justiça tem articulado e é o seu papel, é estimular essa participação. Isso é fundamental no processo de segurança da sociedade. No Rio, os traficantes, o crime organizado se antecipou ao Estado e fez todo esse programa que o senhor está falando. Nós tivemos... Cobrando um preço alto. Bem alto. Muito alto. Nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, há anos atrás, um problema muito sério que você tinha no Jardim Ângela. Você tinha um dos índices de homicídio que passava os índices da Colômbia na época da guerra do tráfico, né? E houve uma ação conjunta do Estado junto com a sociedade da localidade para que isso fosse revertido. E você começou com mudanças que são aparentemente simples, né? Como iluminação pública, tá? Quer dizer, você precisa colocar luz nos problemas para que eles se resolvam. É o primeiro passo. Daí você começa a criar espaços coletivos, né, para que as crianças possam se divertir, etc., e não fiquem indo, na verdade, para as bocas de fumo, né? Você precisa ter estabelecimentos com quadras, com lugar para jogar um futebol, para poder desenvolver uma atividade saudável, né, ao invés de deixar que os traficantes tomem conta das crianças, tá? E depois você entra com outro movimento também, que foi a questão de você reduzir o horário de funcionamento de bares,
né? Porque boa parte dos homicídios ocorrem, em geral, à noite, de madrugada, entendeu? Né? Com pessoas drogadas, alcoolizadas, etc. Então, se você, inclusive, fecha esses estabelecimentos mais cedo, né? E você consegue, inclusive, a polícia tem mais condição de manter ordem dentro da cidade nesses horários que são horários normalmente, tradicionalmente, mais complicados, né? Então, há uma série de medidas que podem ser tomadas, não é questão de inventar a lâmpada, não, né? Mas elas precisam ser feitas. São um conjunto de coisas que dá resultado. Um outro assunto, juízes federais que se tornaram símbolos da Operação Lava Jato não deverão aderir à greve de magistrados marcada para hoje em defesa do auxílio moradia. A mobilização foi convocada pela JUF, que é a Associação de Juízes Federais de Brasil, e segundo a instituição, teve aprovação de 81% da classe. A paralisação é manifesto contra a possibilidade de revisão do auxílio moradia pago a juízes e que será discutida pelo Supremo Tribunal Federal dia 22 de março. Doutor Ricardo, doutor Edson, doutora Laura, professora Jandaraci. Auxílio moradia. Discussão. Quer saber quem são os outros 19%? Pois não. Olha, a greve do judiciário é algo que tem sido sempre discutido, debatido. É possível ou não? O meu entendimento é que o poder do Estado não pode fazer greve. Quem representa o poder do Estado não pode fazer greve. Não pode e não deve. Especialmente no momento que nós vivemos. O judiciário assumiu um protagonismo importantíssimo, né? No meu tempo de estudante, eu comentava isso com o doutor Ricardo, o juiz, eu aprendi na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que juiz só fala nos autos. E hoje nós temos uma nova dimensão da participação também, né? Juízes, especialmente no Supremo, falando sempre de tudo. É um problema. Abrindo a porta da geladeira e falando quando a luz acende. É um problema isso, porque se discute até a isenção desse ministro, que vai julgar um caso, e ele já está comentando esse caso, é uma situação complicada. O que nós estamos percebendo hoje, o brasileiro, ele sempre foi técnico de futebol, médico, hoje ele é jurista. Você vê nas redes sociais os comentários muito bem atualizados sobre tudo, sobre por que a decisão foi essa, por que a sentença foi aquela. Tem um lado positivo isso, porque o cidadão quer manifestar a sua opinião, né? Então passa a ser um jurista. Temos muitos milhões de juristas aí comentando decisões judiciais, enfim, tudo que se faz tem um pró, um contra, um campo de futebol, parece. Agora, no caso da greve, eu acho que não pode e não deve. Porque a preocupação que a gente tem que ter é de preservar essa credibilidade, né? Nós falamos aqui da credibilidade dos nossos políticos. Nós temos que preservar a credibilidade da nossa justiça, do nosso judiciário. E como é que a sociedade vê isso? É isso que é importante. Eu acho que a JUF, que é uma entidade seríssima, tinha que ter essa avaliação, né? Não só a questão corporativa, né, da discussão de um tema que é importante para a corporação, mas como a sociedade está avaliando isso, né? Essa questão do auxílio moradia para quem tem várias casas, não só uma, tem várias casas, né? Teve juízes dizendo isso, eu não tenho uma, tenho várias, né? A população recebe, mas espera aí, por que ele está recebendo algo que tem um nome que não se aplica ao fato? Né? Se fosse outro tipo de gratificação, de indenização, mas quando se fala auxílio moradia para quem tem casa, as pessoas não entendem. Simplesmente assim, não entendem. Os nossos juristas populares não vão entender, né? Então, há uma relação aí de credibilidade que nós temos que preservar, né? E eu acho preocupante quando nós chegamos a esse ponto, né? Já não é a primeira vez, já tivemos outras questões, outras propostas e que foram executadas de uma forma mais limitada, enfim, de greve, mas o judiciário tem que se preservar, né? Eu acho que é um patrimônio isso. E nós temos que estimular que essa discussão se aprofunde, até para que os nossos juízes, os nossos promotores, os nossos advogados compreendam essa questão e deem sinais para a sociedade que, olha, nós temos essa postura. O que o TRF4 manifestou, eu acho muito interessante, né? Falei, não, nós não vamos aderir.
foi exatamente nesse sentido, não está naqueles 81% que aprovaram, né, esse movimento grevista. Né? E é um sinal claro de que, olha, temos que pensar de uma forma diferente. Não podemos agir como uma ação que não fosse de Estado. E é uma ação de Estado. Quando falamos em poder público, judiciário é claramente uma ação de Estado. Professora Jandaracy, a senhora é professora, né, e não tem nenhuma ligação com este assunto, ligação oficial, posso colocar assim. Bom, para começar, no momento, é um erro estratégico terrível. No momento em que nós estamos comemorando vai fazer 4 anos de Lava Jato agora, em que o judiciário, ele ganha para a população leiga uma configuração diferente e se faz mais presente, juízes priorizarem o espírito de corpo, neste momento exato, foi um erro estratégico. Destruiu um trabalho de anos de credibilidade. Porque hoje se questiona o auxílio moradia, num momento crucial, onde um presidente que está no poder está sendo investigado. E aí se deixou dominar, se contaminou por uma cortina de fumaça. Toda essa discussão foi uma grande cortina de fumaça. Tem uma coisa mais grave para a gente discutir hoje. Não tem nada mais imoral e antiético do que um aumento de R$17 no salário mínimo. Isso é imoral e antiético. Agora, a AJUF, é lamentável a postura de juízes federais. Eu concordo que não deveria, e eu estou falando como uma cidadã que paga os seus impostos, e não são poucos, e a gente não está falando só de imposto de renda, né? É doloroso a gente ver essa situação, e o próprio judiciário jogar o manto, depois de tantos questionamentos. Né? A cortina de fumaça, ela está tomando uma proporção que não deveria, simplesmente por uma decisão errada, num momento tão crucial para o nosso país. Pedi a Zilka um instantezinho, porque eu quero ouvir o doutor Ricardo Prado. O que acontece aí tem algumas variantes que eu gostaria de colocar. A primeira delas é que eu acho que você tem um problema específico, que é o problema de manutenção de salário de trabalhadores de uma maneira geral. Né? Todo trabalhador tem o direito de procurar defender a sua remuneração, os seus salários. Né? O judiciário está sob pressão por parte do Executivo e do Legislativo como retaliação pelo serviço que tem sido feito. Desde que foi instalada a Lava Jato, o Poder Judiciário não tem aumento de salário. Tá? Então, esse auxílio moradia, inclusive, que foi criado há anos atrás, foi criado de uma certa forma como uma compensação por essa ausência de salário. O que é um erro, já começa errado, né? Quer dizer, é uma solução mal feita, né? Porque você exclui, por exemplo, os aposentados. Existe uma regra que diz que os aposentados devem receber o mesmo que o da ativa, tá? Quando você cria os auxílios, o que acontece? Você só paga o pessoal da ativa e não paga o aposentado. Então, na verdade, isso já é uma malandragem com quem trabalhou por muitos anos e não está no momento podendo se defender. A segunda questão que você tem é essa, na verdade. O auxílio moradia foi usado pelo poder político como forma de retaliação ao judiciário. Essa campanha que nós vemos anos, né, nesse último ano, na verdade, né, porque isso vem se estendendo, ela caminha para e passo conforme caminham o andamento de alguns projetos de lei no Congresso Nacional, todos eles visando redução de salários, de vencimentos e de vantagens do Judiciário e do Ministério Público. Tá? Deixa eu acrescentar aí que eu estou junto nessa história, porque eu sou promotor, nós estamos falando de juízes, mas na verdade os projetos todos se aplicam a juízes e promotores. Tá? Então, o que acontece? Você tem uma tentativa de união da classe como forma de tentar preservar os seus vencimentos, porque nós temos inclusive uma regra na Constituição que diz que o salário de juízes e promotores não poderiam ser abaixados, não poderiam ser reduzidos. E o que o governo literalmente está querendo fazer é isso, né?
Então, ele está fazendo isso já indiretamente quando ele nega a correção dos salários. Você corrige os salários das outras categorias, e nós tivemos isso no final do ano passado de uma forma assim muito nítida, várias categorias do setor público tendo reajuste de salário, tá? E o reajuste do salário dos juízes e dos promotores, que está parado lá há 3 ou 4 anos, entendeu? Ele não entra na pauta. Certo? Então, isso é uma retaliação clara, direta, entendeu? Quer dizer, vocês querem brigar com a gente, então nós vamos brigar com vocês. Certo? Quer dizer, vocês vão nos processar, entendeu? Nós vamos cortar as mordomias de vocês, entendeu? Então, literalmente, quem briga pode é essa, mais. entendeu? A senhora quer se manifestar, Eu queria doutora Laura? ter algumas Zilka, um considerações. momentinho Primeiramente, a gente está falando, eu acho, mais uma vez, a questão da legitimidade aqui, né? Esse momento de convulsão social que a gente tem que finalmente, né, veio que assim como um sopro de esperança, né, toda a Lava Jato, a sociedade brasileira de alguma forma começou a sentir, historicamente, talvez uma das primeiras vezes mais amparadas, né, e teve ali o Judiciário, o Ministério Público como seus guardiões, os defensores dos seus interesses, os interesses coletivos contra os poderosos, que historicamente sempre foram intocáveis nesse país. Então, nesse momento que a gente estava vivendo, até de grande expectativa, de grande otimismo até da população, vem uma entidade tão importante como a JUF, vem uma classe tão fundamental em todo esse processo, né, como é a magistratura, e claro, também o Ministério Público, que acaba se colocando numa situação parecida, e passa a transparecer na opinião pública uma postura talvez incompatível com aqueles valores que estão sendo pregados, que estão sendo cobrados de terceiros. Claro que existe um uso político dessa questão, isso aí não se questiona, mas o uso político sempre há, para um lado e para o outro. Eu acho que os órgãos de controle, em geral, não podem ter ingenuidade de achar que isso não vai ser usado, qualquer vírgula que apareça, não possa ser usado contra eles. Eu acho que tem que haver uma preocupação de uma certa blindagem nesse sentido. Ainda mais se tratando de questões tão sérias, mexendo com interesses tão poderosos como é o caso da Lava Jato. Então, me dá muita pena sentir que pode estar havendo alguma perda de legitimidade de todo esse movimento por parte da população. Eu acho que isso é uma coisa que traz prejuízos a todos nós brasileiros e que também, em parte, decorre do próprio processo histórico de conquista, entre aspas, desses benefícios também, entre aspas, né? Porque lá em 2013 já havia a pretensão de aumento dos salários dos magistrados. Esse aumento não foi autorizado. Antes ainda, lá em 98, quando teve a reforma do Estado, com o ministro Bresser Pereira, que se proibiu os penduricalhos salariais, né, a lógica do subsídio, da remuneração única, enfim, o Estado brasileiro, por todos os seus poderes instituídos, foi acenando ao longo dos anos, desde a década de 90, a necessidade de se cingir a remuneração dos juízes, dos promotores, enfim, a uma parcela única, a uma lógica única. Inclusive, expressamente foi dito isso, que a criação desse auxílio foi uma forma que se encontrou de burlar a lógica que a Constituição estava trazendo. Ou seja, mais uma vez a gente vê uma porta para a maculação da legitimidade desses poderes, o que muito me entristece. E só para concluir, eu sei que a gente tem tempo limitado aqui, é uma questão que eu gostaria um questionamento, uma provocação que eu gostaria de deixar, que essa discussão tem tudo a ver com o Estado que a gente pensa. Qual é o Estado razoável? Qual é o tamanho do Estado que a gente quer? Qual é a incumbência? Quais são as funções desse Estado? Às vezes eu imagino essa questão do imóvel funcional, que tem que estar à disposição do juiz, do promotor, que chegam no interior. Sinceramente, às vezes eu me sinto meio que num conto de Saramago. Eu acho que talvez o Estado que a gente tenha hoje seja um Estado mais moderno, mais enxuto, uma burocracia, claro, que é fundamental, mas de um perfil muito mais técnico. Enfim, eu acho que isso rende muito debate. É interessante que isso tenha vindo à tona. E a pena que eu acho é que o momento, historicamente, não poderia ter sido pior, pelo risco que traz, pela Lava Jato, enfim, por todas as conquistas que a gente anda tendo. Zilka Fialho, supervisora de marketing da FIPESP. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, o assunto é empréstimo consignado para servidor público. Primeiro, como se dá a cobrança do empréstimo consignado? Olha, a modalidade de empréstimo disponível para servidores públicos, conhecido como crédito consignado, tem os descontos das parcelas retirados diretamente do salário, assim que este é depositado na conta. Então, é a garantia que os bancos e as financeiras têm de evitar a inadimplência.
Em compensação, oferecem juros mais baixos do que os praticados pelo mercado em outros tipos de empréstimo. E por que houve aumento do prazo nos parcelamentos? Sem dúvida alguma, o grande motivo é a crise, né? Por isso, os governos e as prefeituras estenderam os prazos e os limites de pagamento dos empréstimos consignados. Em São Paulo, o aumento foi de 5 para 8 anos. Porém, o limite de desconto nos contra-cheques subiu de 30% para 40% da renda. Os servidores federais também contam com o mesmo prazo, mas com desconto menor. Passou de 30% para 35%. É uma tentativa de ajudar os servidores públicos endividados. De qualquer forma, os empréstimos de longo prazo podem apresentar grandes riscos. Mas, Zilka, é lógico que há um risco nesse tipo de empréstimo, não é isso? Ah, sim. Olha, mas é o mesmo que outro qualquer em uma situação como esta. Conseguir fechar as contas no azul todo fim de mês. Além da inflação estar corroendo o poder de compra dos brasileiros, o prazo mais elástico para a quitação do débito faz com que o empréstimo fique muito maior do que o valor inicial solicitado. Isso por conta dos juros cobrados, mesmo que estes sejam mais baixos, como acontece nesse tipo de empréstimo. O questionamento é se existe uma forma de usufruir com vantagem, né? Não chegar com aquele sofrimento no final do mês. A dica é que para quem extrapolou nas dívidas, o melhor é aproveitar a oportunidade e utilizar o prazo maior para pagar. Já pessoas com dívidas menores, a dica é tentar diminuir ao máximo o prazo para quitação. Assim, o empréstimo, no fim das contas, acaba sendo um bom negócio no momento do aperto. Zilka Fialho, agradeço mais uma vez tua gentileza com Gente que Fala. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde. Nossa parceria com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, informações não apenas de interesse ao associado, mas ao público em geral. Conosco hoje, no Gente do MPD que Fala, Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Prado, que é vice-presidente do MPD, procuradora do município e ex-controladora-geral do município de São Paulo, doutora Laura Barros, professora de pós-graduação nas faculdades Anhembi e Morumbi, professora Jandaraci Araújo, e o doutor Edson Vismona, foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo, mas hoje a sua atuação é no combate à pirataria. Olha, esses números são reais? São reais? Não. O Brasil perde 146 bilhões para a pirataria. Eu hoje me assusto com tantos números que são ditos aí, por isso eu pergunto, são reais 146 bilhões para a pirataria em 2017? Na verdade, é um número ainda modesto. É maior. Isso me assusta mais ainda. Eu não saberia ler o número. Eu não estou falando pirataria, só falando comércio ilegal. Né? Sim. Falando contrabando de descaminho, falsificação, contrafação, fraudes de combustíveis, que tem muito. Não tem isso. Não. Alguma coisa, tem alguma coisa. Então são 146 bilhões que 15 setores apresentaram. Nós fazemos esse levantamento, o Fórum faz tradicionalmente esse levantamento todos os anos, desde 2014. E vem crescendo de 100 para 115, 115 para 130, 146. São 15 setores produtivos que cada setor apontou quanto que eles perdem com o mercado ilegal, nessas várias ações ilícitas. Então chegamos a esse número de 146. Aí, por exemplo, você não tem eletrônicos, você não tem peças de automóveis, vocês não têm outros produtos que são duramente afetados com esse comércio ilegal. Por exemplo, ontem eu participei da reunião do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e apareceu lá o pessoal de produtos veterinários. Não está computado aqui. E mostraram números alarmantes. Isso demonstra que nós estamos sofrendo uma gravíssima ameaça. O mercado ilegal está ocupando o espaço do legal. Está afastando a ação e a operação das empresas que pagam os impostos, que geram empregos, que atraem investimentos. Porque o outro é o ilegal. E nós estamos demonstrando já com todas as informações da Receita Federal, dos GAECos, da Polícia Federal, que o dinheiro que é gerado pelos mercados ilegais, muito desse dinheiro vai para a organização criminosa, porque é uma operação muito sofisticada por trás. Então, por exemplo, cigarro é da alta liquidez. 48% do mercado brasileiro está na mão do contrabando. A marca líder de mercado é do contrabando. Isso é um absurdo.
né? E isso vinha crescendo, foi 30% em 2015 e cresceu agora para 48%. Nós estamos entregando o mercado para o contrabandista. E o que é pior, aumenta o consumo de cigarro, porque o cigarro é muito mais barato. O cigarro brasileiro, fabricado no Brasil, pagando todos os impostos, respeitando a Anvisa, ele custa, é um preço determinado por lei, no mínimo R$5, exatamente para não estimular o consumo. Ele custa, é um preço determinado por lei, no mínimo R$5, exatamente para ele custa, é um preço determinado por lei, no mínimo R$5, exatamente para não estimular o consumo. Vem o contrabando e entrega por R$2,50. Então a população mais pobre, crianças, têm acesso a esse cigarro na periferia com muita facilidade. Então nós estamos aumentando o consumo de um cigarro que não tem controle da própria Anvisa. E isso tem repercussão em várias outras áreas, né? Ou seja, nós estamos regulando, aumentando os impostos de quem produz no Brasil. O que mais me preocupa é a mídia, as fake news e as redes sociais. Eu acho que é isso que a gente precisa ficar mais atento. Jaime, né? Isso, Jaime do Jardim Bom Filhote. Jaime, os comentários que a gente vê nas redes ultimamente, ele tem tido mais poder do que qualquer programa de televisão. Primeiro porque as redes sociais criaram verdadeiras bolhas. As opiniões, os algoritmos, eles trabalham para que você fique limitado àquele grupo de pessoas que pensam como você. E é um desafio. E aquilo que se propaga se torna verdade. É compartilhado milhões e milhões de vezes. O cuidado de buscar informações fidedignas e avaliar, um poder de avaliação, tira um pouco esse poder da dita mídia, né, que fica direcionado a algumas grandes operadoras de televisão.
E começar a se discutir de onde vem aquela informação. Seja do judiciário ou seja do político. Não importa. Hoje, a grande mídia são as redes sociais. Porque hoje, quem está formando opinião sobre o cenário político? Não é uma pessoa que mora lá no interior do Pará que não tem internet. Quem é que está fazendo essa grande movimentação? Malmente ele tem sinal de TV. Então é isso que a gente precisa começar a repensar. Vamos parar de colocar no outro e começar a entender as nossas responsabilidades como cidadão, entender o que a gente compartilha, buscar mais informação, principalmente na questão de compartilhar, e combater fake news. Eu acho que a mídia que a gente se fala tão hoje está muito mais preocupante as fake news, que como vimos, e eu acho que todos devem começar a propagar esse conceito de como combater fake news, é uma forma da gente quebrar esse tal poder de mídia, a mão invisível. A mão invisível somos nós. É 2 ou 3 que compartilham uma notícia falsa, que fala que determinado juiz estava fazendo e não sabe a verdade, que outro estava fazendo aquilo ou aquilo outro. Essas coisas são preocupantes. Isso se torna verdade. Sabe aqueles memes de WhatsApp que a gente recebe? É outra coisa interessante. Recentemente eu discuti com um colega de profissão, num grupo, rebatendo exatamente considerações. Pegou-se excertos da história e se colocou comparando. Só que era total inverdade. E isso vai se compartilhando e vai se tornando verdade. O tempo inteiro. O que mais me assusta é que existem já especialistas em produzir fake news, né? Especialista, principalmente na área política. E agora com as eleições isso vai tem gente especializado em produzir fake news. Doutor Ricardo, a Carla da Lapa, nem sei se a pergunta, né, o senhor tem como responder, mas hoje se completa um mês da intervenção militar na segurança do Rio. O senhor poderia dizer sobre efetivos benefícios para a população? Por isso que eu perguntei, nem sei se o senhor é o indicado para um assunto como esse. Exatamente. Na verdade, como nós não estamos no Rio de Janeiro, né, a gente está aqui em São Paulo, fica difícil você fazer uma avaliação mais efetiva de como as coisas realmente estão acontecendo no Rio de Janeiro. O que a gente sabe é que há uma limitação, na verdade, né, do Exército para esse tipo de operação, né? O Exército é uma força preparada para a guerra, né? Não é uma força preparada para você atuar no meio da população civil. Então, o treinamento é um pouco diferente. As polícias têm um treinamento, na verdade, um pouco mais adequado para situações de cidade. Mas como você não dá para poder confiar no aparato, não está dando resultado o aparato que você tem no momento no Rio de Janeiro, você é obrigado a importar o aparato federal para poder tentar dar conta nisso, né? Esperemos que o Exército consiga dar conta nessa situação, né? Faço votos que dê bons resultados, mas não é um trabalho muito simples não de conseguir bons resultados. Os bandidos no Rio estão de férias. Doutora Laura Barros, a senhora que é procuradora do município de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, a Maria Aparecida da Sé faz a pergunta. A Prefeitura de São Paulo está quitando em dia precatórios alimentares? Posso mudar? A Prefeitura está quitando os precatórios alimentares? Então, Maria Aparecida, na verdade, não obstante, realmente eu atuo como procuradora do município, eu estou atualmente na Secretaria de Gestão, então eu confesso que eu não estou muito próxima a essa questão dos precatórios. O que eu posso dizer é que existe sim um esforço, uma preocupação bastante grande da Procuradoria Geral em tentar equacionar esses débitos o quanto antes. É claro que nós temos aí uma pressão orçamentária notória, né, que está sendo veiculada inclusive na mídia. Mas eu deixo aqui uma sugestão, e eu acho que todos esses questionamentos são muito válidos,
que essa é uma questão típica que deve estar disponibilizada de uma forma muito fácil, muito acessível para todo cidadão, para todo munícipe. Né? Então, aqui a questão da transparência, que é uma bandeira que eu sempre levanto, sempre levantei. Então, no caso dessa informação não estar objetiva e exatamente disponível no site da Prefeitura, eu deixo aqui a sugestão para que você entre com um pedido via Lei de Acesso à Informação, no ESIC. A gente tem aí um prazo de 10 dias, de 20 dias prorrogáveis por mais 10 dias máximo para que se responda. E essa resposta tem que vir no seu e-mail nesse prazo aí. Então, fica aí a minha sugestão para que você tenha uma resposta mais efetiva e mais exata para o seu questionamento. Nós estamos chegando ao final do Gente que Fala de hoje, mas eu não posso me conter. A professora Jandaracy, Luísa Helena Trajano, ela é a do Magazine Luiza. Ela disse que os homens foram acostumados a dar cantada, mas se não mudarem, perderão o emprego no mundo todo. É um negócio de assédio, assédio ou cantada, é uma dúvida que existe. Assédio. Assédio. Se não é recíproco, é assédio. Vamos começar por aí. Não é recíproco, é assédio. Então, efetivamente não dá mais espaço, não tem mais espaço no mundo de hoje para mulheres serem assediadas no ambiente de trabalho, como eram e como é até hoje. Né? Cabe não só ter o amparo legal, mas ter a oitiva. As mulheres precisam ser ouvidas. E as empresas, ela tem um papel preponderante nessa história, de abrir esse canal e dar credibilidade, ouvir essa mulher. O movimento Tamizai, ele fez exatamente isso. Abriu-se a caixa de Pandora. E todas foram falar. Imagina... E a questão do assédio, ela não é só em relação à chefia ou a cargo superior. Ela pode acontecer por um colega que esteja no mesmo nível. Tem a ver também com a frequência. Onde nós somos maioria, né, e estamos buscando também posições de maioria ou igualdade dentro das organizações, não dá mais para poder tolerar assédio, mãozinha, lindinha, fofinhas, sendo que a funcionária tem nome, sendo que a colega de trabalho... Quais são os termos? Tem nome. Semana passada eu participei de um evento... Não, quais são os termos, por favor? Imagina um colega de trabalho, né, para vocês entenderem o cenário, que está em outro estado, nunca viu, e ele liga falando, lindinha, você pode? Ele nunca te viu. São termos que podem ser evitados. Evitar... O elogio frequente. Todo dia um comentário. Pode elogiar. Nossa, hoje você está... Parabéns. Acabou. No dia seguinte, nossa, que blusa. Aí já muda a inflexão. Já muda a inflexão. Então, são detalhes que acontecem. Isso acontece todo dia. E a questão do assédio é uma coisa muito séria. Muitas pessoas chegam ao ponto de pedir demissão do trabalho, porque não aguentam. E isso acontece em todas as esferas. Nas esferas públicas, ouvi relatos, né, de funcionárias que são prestadoras de serviço, então elas não são concursadas, são as que mais sofrem, porque para quem elas vão reclamar? Se elas são terceirizadas. Então, efetivamente, se não mudar, vai ficar sem trabalho. E isso em todos os níveis. Nós né? estamos, a tolerância chegou a zero. Mais tempo. A tolerância chegou a zero. Não temos mais tempo. Gente do MPD que fala, agradeço ao Dr. Edson Vismone, ele foi secretário de Justiça no Estado de São Paulo, atualmente preside o Instituto Ético e o Fórum Nacional de Combate à Pirataria. A procuradora do município, ex-controladora-geral do município de São Paulo, doutora Laura Barros, a professora Jandaracy Araújo, que é professora de pós-graduação nas faculdades Anhembi e Morumbi, e representando o MPD, doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça, vice-presidente do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.
maiores clássicos internacionais e nacionais de todos os tempos. Se você é fã de músicas memoráveis dos anos 60, 70, 80 e 90, você tem que assistir ao Remember. Um programa com os melhores sucessos que tenho certeza marcaram sua vida. Venha para o maravilhoso mundo da música. Venha para o Remember. Todas as sextas, às 11h30 da noite. Programa Remember, o melhor do flashback. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar.